Olá, meus amados, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Porções Diário da Palavra, podendo sempre chegar até você com a meditação da Palavra de Deus, e é sempre muito bom ser encorajado, fortalecido, edificado pela Palavra do Senhor. Em Hebreus, capítulo 11, nós encontramos a galeria dos heróis da fé. Estão ali de maneira muito específica uma sequência de grandes nomes de servos de Deus do passado que viveram pela fé, se pautaram pela fé em meio às situações mais complicadas que tiveram que enfrentar, mas ao mesmo tempo eles sempre se refugiaram em Deus, confiaram em Deus, esperaram em Deus e sempre obtiveram vitórias pautados nesta vida íntima, relacionamento profundo com o Senhor. E aqui nós encontramos, no final do capítulo 11, o texto para a nossa breve meditação, quando diz no verso 37 e no verso 38, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Amém. Esse é o texto para nós, quando podemos encontrar as orientações muito específicas da Palavra de Deus para nós, que no mundo nós temos tribulações, temos aflições, temos dificuldade, enfrentamos as situações mais difíceis, e é importante sempre estarmos atentos que o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos. Se ele foi perseguido, se ele foi maltratado, se ele foi injuriado, se ele foi ridicularizado, e ele então disse também, preparando já de antemão seus discípulos, que enfrentariam também grandes provações e perseguições. Aqui está um momento em que a carta dirigida aos Hebreus tinha como propósito encorajar aqueles irmãos para que pudessem prevalecer diante das dificuldades. A perseguição estava intensa e muitos deles estavam querendo caminhar como cristãos, mas queriam também retornar ao judaísmo, porque os judeus não eram perseguidos, o cristão sim, aquele que era seguidor de Jesus Cristo era perseguido. Ele queria viver uma vida sem perseguição, sem provação. Ele queria caminhar, ou seja, desenvolver a sua trajetória sem o sofrimento marcado por aquele momento tão difícil da história da Igreja do Senhor Jesus. Mas a palavra diz para nós que os cristãos que foram fiéis, os cristãos que se comprometeram em meio à perseguição, como que eles enfrentaram? Que eles tiveram que experimentar ou passar no meio da provação. E aqui diz que eles foram apedrejados, eles foram cerrados ao meio, eles foram torturados, né? Na verdade, mortos pela espada. Então enfrentaram situações que a nossa imaginação ela é limitada para nós compreendermos tanto sofrimento que eles tiveram que passar. E a palavra de Deus diz para nós que eles foram fiéis ao Senhor. E ainda diz que o mundo não era digno deles. Então, os servos de Deus tão extraordinários passaram por perseguições tão grandes, mas eles foram fiéis ao Senhor. Alcançaram a vitória, porque o nosso último inimigo a ser vencido é a morte. Eles foram vitoriosos, vencedores, porque eles agradaram ao Senhor. Diz o texto que, embora andando pelas situações, regiões escondidas, fala aqui de desertos, covas, montes, estavam andando por esses lugares. Sabemos que houve uma dispersão do povo de Deus e eles estão vivendo nessa condição, mas eles foram ali confortados pelo Senhor no tempo da perseguição. Queridos, que essa palavra abençoe a sua vida. Nós não chegamos ainda ao extremo em nosso país de sermos levados a isso, de passarmos por provação tão grande como estas, mas sabemos que nós também enfrentamos, no nosso contexto, na nossa época,
as dificuldades, as perseguições, as provações. Então, que na trajetória da sua vida, naquilo que você hoje tem como dificuldade, como luta, como batalha, como enfrentamento em relação à sua fé em Deus, que você não esmoreça, que você mantenha-se firme, que você seja fiel, que você seja fortalecido pelo Senhor na sua fé e que você saiba que a recompensa do Senhor está garantida. Que assim seja, que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Quero orar com você nesta manhã. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua palavra viva, eficaz, palavra divina, inspirada, palavra inerrante. Ó Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra, pela maneira como eles lá no passado, os Teus servos, experimentaram as perseguições e dificuldades, e como eles venceram. Que o Senhor nos ajude, Deus, em nosso tempo, a mantermos também a nossa vida de santidade, de santificação, a nossa vida de devoção, a nossa vida, Senhor, de entrega absoluta a Ti, bem como, Deus, para que nós estejamos dando um testemunho digno do Teu Evangelho. Nos ajude, Deus, a apontarmos para o Senhor. Queremos fazer a Tua vontade. Pedimos que seja conosco, Deus, como a Tua igreja, como o Teu povo, que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos auxilie. Pedimos com gratidão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a cada um de nós.